Conheci a Igreja da Graça através da minha mãe, aos 10 anos. Com 19 anos, eu tomei uma posição e me batizei, trabalhava como técnico eletrônico. Eu via nele, assim, algo diferente. Até cheguei nele e falei assim: Felipe, pensa em ir para a igreja, você sente bem? Ele falou: sinto. Então, Felipe, você tem que fazer a obra. Em 2016, em agosto, né, no dia 7, falei: pastor, Deus tem tocado no meu coração e eu estou decidido, eu quero fazer a obra de Deus. Dia 8, no dia seguinte, terça-feira, eu fui trabalhar e fazendo manutenção numa máquina, eu fazendo a medição, de repente o painel ele explodiu nas minhas mãos. Ninguém explica como ocorreu isso, como aconteceu, mas explodiu na minha mão, queimou meu rosto, queimou as minhas mãos. Nas mãos foram queimadura de 3º grau e no rosto queimadura de 2º grau. 380 volts. Algumas horas antes, eu senti aquele aperto no coração. Aí eu subi lá numa salinha, comecei a orar, pedir a Deus. Nisso, eu comecei a expulsar o espírito da morte. Parecia que algum peso saiu de mim. No momento que eu fui lançado, uns 4 metros mais ou menos, eu percebi que minhas mãos estavam queimadas, né? Meu rosto estava queimado. E naquele momento eu comecei a entrar em pânico, entrei em desespero total. E na hora veio só o pensamento, onde está o seu Deus? Por que Deus deixou acontecer isso? E naquele mesmo instante veio um rapaz e colocou a mão no meu ombro e falou assim: Felipe, não se esqueça, você é um filho de Deus. Essa palavra me fortaleceu. Quando eu cheguei no hospital, meus dentes eles rangiam, né, de tanta dor. Aí os médicos naquele dia falou assim para nós: eu estou muito preocupado com o coração e o pulmão, porque queimou muito o céu da boca dele, a boca dele, então ele ingeriu muita fumaça. Aí eu cheguei em casa, orei, né, pedi a Deus. E aí no outro dia eu fui lá, aí o médico falou: olha, quanto ao pulmão e o coração, estou mais aliviado que está normal. E agora eu estou preocupado com os dedos dele, né, que estão colados. O cirurgião, ele analisou de princípio que ele ia ter que amputar meus 2 dedos. Foi muito difícil. E nós ficamos em oração. O pessoal todos em oração, minha mãe, o pessoal da igreja, todos em oração. E graças a Deus não precisou ser amputado. A outra questão também era sobre enxerto. Ele achou que ia ter que fazer enxerto, ele estava preocupado com isso. Também ficamos em oração e não precisou fazer enxerto. Sempre falando, não aceita o que o médico fala. A última palavra vem do Senhor. E nisso Deus ele me deu o escape, Deus me deu uma palavra. Ele fez eu lembrar de Paulo e Silas, que apesar de ter tomado quase 40 chicotadas, eles estavam lá louvando ao Senhor, adorando ao Senhor por volta da meia-noite. Então eu decidi louvar a Deus. Foi algo tremendo, que minhas mãos estavam queimando, né, de dentro para fora. Só que enquanto eu louvava, veio um refrigério muito grande nas minhas mãos. E ali eu senti a presença de Deus, eu percebi que Deus estava comigo ali naquela situação mais difícil. E eu lembro que eu estava assistindo um missionário, e o missionário ele falou assim: eu vou orar agora pela mão direita, quem tem problema na mão direita. E então eu falei: agora Deus vai abençoar. E aí eu fiquei em oração, o missionário orou. Quando o missionário orou, depois ele terminou, aí eu consegui abrir meus dedos. Descolaram naquele momento. Tanto é que o médico chegou e falou: Felipe, continua aí na fé, que sua fé está em alta. Em outubro, Felipe tem alta e em casa, Deus completa a obra. Continuou fazendo a limpeza da pele e aí aos poucos foi recuperando totalmente as minhas mãos, meu rosto também ficou limpo, muitos olham, nem imaginam que eu sofri queimadura, né? Então foi Deus operando. Ele tirou as faixas em novembro. Começou a nascer os pelos, né? Começou a ter uma recuperação muito boa. Graças a Deus, ele está fazendo a obra de Deus. Para quem não ia poder mexer as mãos, graças a Deus eu mexo as mãos, eu faço de tudo, não tem limitação nenhuma, graças ao meu bom Deus. Vamos aplaudir a Jesus.